Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto super importante: como usar ETFs de renda fixa para blindar uma carteira de investimentos para aposentadoria. A gente vai descobrir juntos como os bonds, ou títulos de renda fixa, podem ser aquela peça-chave para ter mais tranquilidade, sabe? Especialmente quando o mercado resolve dar uma chacoalhada. E vamos começar com a pergunta que não quer calar, né? A carteira de aposentadoria está realmente pronta para aguentar o tranco de uma crise? Porque com a volatilidade que a gente vê por aí, ter uma estratégia de proteção não é mais um luxo, é pura necessidade. E exatamente esse o plano que a gente vai detalhar agora. Então, qual a grande mágica dos bonds? Pensa neles como se fossem o amortecedor de um carro numa estrada toda esburacada. Historicamente, quando o mercado de ações despenca, o pessoal corre para a segurança dos bonds. E esse movimento ajuda, e muito, a equilibrar as perdas da carteira. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito perfeito. Dá uma olhada. Num cenário de crise pesada, enquanto as ações podem, sei lá, cair uns 30%, os bonds de alta qualidade podem até subir 5%. É essa dança, essa correlação negativa, que protege o patrimônio bem na hora que a gente mais precisa. Mas afinal, o que raios é um bond? Olha, de forma bem simples, é um título de dívida. Quando alguém compra um bond, na prática, está emprestando dinheiro para um governo ou para uma empresa. E, em troca, essa entidade vai pagar juros periódicos e, no final, devolver o valor principal. Moleza, né? Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para as ferramentas. E a primeira, a mais fundamental de todas, é o ETF de mercado amplo. Pensa nele como a base, o alicerce de toda a parte de renda fixa da carteira. O ponto de partida ideal aqui é o VBND, da Vanguard, e o que é realmente incrível nele é a escala. Ele investe em mais de 10 mil títulos diferentes. Tudo isso com uma taxa de administração minúscula, de só 0,03% ao ano. É um máximo de diversificação pelo mínimo de custo. O AGG da iShares é praticamente um irmão gêmeo dele. Agora, vamos subir um degrau na escada da segurança. A gente está falando dos títulos do Tesouro Americano, os famosos Treasuries, que são considerados por muitos como o ativo mais seguro do mundo. É o porto seguro dos portos seguros. E mesmo dentro dos Treasuries, existe uma escolha fundamental a ser feita. De um lado tem o SHY, de curto prazo, que oferece uma segurança máxima, quase como deixar o dinheiro parado, mas rendendo um pouquinho. Do outro, o TLT, de longo prazo, que funciona como uma proteção super potente em crises, só que ele vem com muito mais volatilidade no pacote. O pulo do gato aqui é o prazo. O SHA, com títulos de 1 a 3 anos, quase não mexe de preço, então é ótimo para uma reserva de emergência. Já o TOT, com prazo de mais de 20 anos, é super sensível à mudança dos juros. Ele é como um seguro caro, pode dar ganhos enormes numa recessão, mas também pode ter perdas bem grandes quando os juros sobem. E aqui está a regra de ouro para entender essa volatilidade dos bonds. É uma relação de gangorra, uma relação inversa. Se o Banco Central sobe a taxa de juros, os bonds mais antigos que pagam menos perdem valor. E quanto mais longo for o prazo do bond, como é o caso do TLT, mais forte é essa queda no preço. Ok, saímos da segurança máxima do governo e agora vamos para os bondes de empresa, os corporativos. Aqui, o objetivo é beliscar um rendimento um pouquinho maior. Mas, claro, isso traz um novo elemento para a nossa equação, o risco de crédito, ou seja, o risco da empresa não pagar a dívida. E no mundo dos corporativos, a gente tem basicamente duas grandes categorias. O LQD, que investe em empresas gigantes, super sólidas, com baixo risco de calote, e do outro lado, o HIG, que investe em empresas mais arriscadas, os famosos junk bonds, em troca de um rendimento potencial bem mais gordo. E aqui fica um alerta bem importante. O grande problema do HYG é que, numa crise de verdade, ele tende a cair junto com as ações, ou seja, ele anula aquele benefício de proteção que a gente busca nos bonds. Para uma carteira de aposentadoria, esse risco simplesmente não costuma valer a pena. E além do risco, olha só o custo. A taxa de administração do HYG é de quase 0,5% ao ano. Isso é mais de 16 vezes o que o BND cobra. É um custo bem salgado que vai comendo os retornos no longo prazo. Mas calma aí, a diversificação não precisa parar nas fronteiras dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada agora em como adicionar uma camada global na nossa estratégia de renda fixa. O BNDX é o complemento perfeito para o BND. Ele investe em milhares de títulos de países desenvolvidos como Japão e Alemanha,
E isso adiciona uma camada extra de diversificação contra riscos específicos da economia americana. E um detalhe técnico, mas super importante. Ele neutraliza a variação de outras moedas contra o dólar, o que tira a volatilidade do câmbio da jogada. Certo, a gente já viu todas as peças do quebra-cabeça. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como montar a carteira? Como equilibrar o potencial de crescimento das ações com a segurança dos bonds? Este quadro aqui é um guia fantástico. A lógica é bem simples. Na fase de acumulação, quando se tem tempo pela frente, o foco é em ações. Conforme a aposentadoria vai chegando mais perto, a fatia de bonds numa carteira vai aumentando. A gente vai trocando aos poucos potencial de crescimento por mais estabilidade e proteção do capital que já foi construído. E aqui a gente vê um exemplo visual para isso ficar mais claro. Numa fase de pré-aposentadoria, uma alocação de 35% em bonds já cria um colchão de segurança super robusto que permite atravessar as turbulências do mercado sem ter que entrar em pânico. E o ponto crucial é esse, a aplicação prática. Para que servem os bonds na hora do aperto? Bom, quando o mercado de ações despenca, em vez de ser forçada a vender as ações lá no fundo do poço para pagar as contas, a pessoa vende uma parte dos bonds que se mantiveram estáveis ou até subiram. Isso dá o fôlego e o tempo necessários para esperar o mercado de ações se recuperar. É uma jogada de mestre. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos a um resumo prático, uma colinha, um guia de consulta rápida para consolidar tudo o que a gente viu e ajudar na hora de escolher o ETF certo para cada objetivo. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem direta. Precisa da base da carteira de renda fixa? Vai de BND. Segurança máxima para reserva de emergência? SHY. Que é um seguro contra crises profundas, mas sabendo da volatilidade? TLT. E por aí vai. É basicamente um mapa claro para navegar na parte de renda fixa dos investimentos. E a gente termina com uma reflexão. No fim das contas, não existe uma fórmula mágica, uma resposta única para todo mundo. O equilíbrio ideal entre a busca por crescimento e a necessidade de segurança é uma decisão muito pessoal e que vai mudando ao longo da vida. Tomara que este guia ajude a iluminar esse caminho.